Beleza. Então, pessoal, desculpem-me aí o atraso e esse probleminha técnico aí faz parte, tá, pessoal? Eu queria agradecer o convite da Emily e do João, né? Primeiramente o João, né, que a gente já estava tentando realizar esse momento com vocês desde meados desse ano, não foi, João? E a gente conseguiu realizar agora, fechar esse ano aí com chave de ouro, discutindo com vocês a importância da proteção da propriedade intelectual nos negócios de vocês. Eu vou trazer para vocês um pouco da prática de como se faz esse registro junto ao INPI, não só aqui também como essa proteção é feita de forma internacional e em outros países, e desmistificar, como bem falou a Emily, né, a questão dos valores, das etapas administrativas, e principalmente dizer para vocês que esse sistema hoje ele é todo feito de forma eletrônica. Todos os sistemas do NPI hoje são solicitados de forma digital, vocês vão fazer isso da casa, do escritório de vocês, e o próprio acompanhamento desses processos também são feitos de forma digital, tá bom? Eu acho que a gente pode fazer essa dinâmica de hoje, eu faço a exposição e no final acho que a Emily pode me questionar aí, ou fazer algumas, não sei se durante a apresentação também vocês vão no chat e jogar tirar algumas dúvidas, mas eu acho que a gente poderia concentrar isso no final, não é isso, Emily? Nós fazemos durante ou no final, como você preferir. Se você achar melhor no final, a gente faz, ou durante. É da sua preferência. Pode ser durante, por mim, não tem problema. Não sei se vocês fazem com abertura de microfone ou a pergunta é feita via chat, e aí você que faz. Como é que, em geral, vocês... Fazemos perguntas via chat, eu repasso para você e você contextualiza. Ah, beleza. Então, vamos lá. A ideia, como eu acabei de falar e a Emily também introduziu, é falar um pouco do sistema de propriedade intelectual no Brasil e focar especificamente na proteção dos direitos de propriedade industrial, que eu vou explicar para vocês mais ou menos essa diferença. Então, eu me chamo Eduardo Benfica, eu estou como chefe do Escritório de Difusão Regional Nordeste, que hoje, né, nós, como a maior região do Nordeste, né, com 9 estados, mas a gente possui atualmente 4 escritórios regionais, um em Sergipe, aqui em Pernambuco, Paraíba e Ceará. Seria extremamente honroso para a gente também está sediado aí no Rio Grande do Norte, mas se Deus quiser, provavelmente vai ser uma nova iniciativa do INPI, que tem um programa hoje chamado INPI Negócios, que é do fortalecimento dos ecossistemas regionais de inovação, com a implantação de novos escritórios do INPI, que é o que a gente vai fazer agora na Bahia, por exemplo. Então, existe uma parceria com o Senai Cimatec, onde a gente vai estar instalado lá junto à unidade regional nossa, muito em breve. Na verdade, a inauguração seria agora segunda-feira, dia 21, mas diante desse aumento aí dos novos números, né, da pandemia aqui no Brasil, por causa da Covid, a gente teve que remarcar isso para fevereiro, porque esse evento ia ser presencial, com autoridades locais lá da Bahia, e a gente vai jogar para o ano que vem. Anteontem, na segunda-feira, a gente estava em Fortaleza, abrindo uma nova unidade regional no Ceará, que a gente fez uma parceria com o Instituto Federal do Ceará para estar instalado dentro daquele polo de inovação. E quem sabe em breve também estaremos no Rio Grande do Norte, que para mim seria muito bom, porque até parte da minha família é daí, de João Câmara, de Natal. Então seria ótimo a gente estar circulando por aí e divulgando e fomentando a cultura de propriedade industrial no estado tão importante como é o do Rio Grande do Norte, tá? Então eu sou servidor de carreira do INPI há 14, vai fazer 14 anos agora, sou analista em propriedade industrial e já estou como chefe do escritório regional de Pernambuco há quase 10 anos. Pode passar, João.
Então, a gente vai falar um pouco sobre esse processo, o sistema aqui no Brasil, eu vou mostrar algumas estatísticas e uma breve conclusão com vocês. Então, o que é propriedade intelectual, né? A propriedade intelectual é esse conjunto de direitos que incidem sobre as criações do intelecto humano, ou seja, tudo aquilo que vocês criam, que a gente cria, né? É denominado propriedade intelectual. E existem diferentes formas de proteção, como eu vou expor para vocês mais para frente, que é como funciona o sistema de propriedade especificamente intelectual aqui no Brasil. E aí, especificamente em relação à propriedade industrial, que eu acho que o que está na tela agora é o site do INPI. Esse é o nosso portal. Eu acho que ele cortou um pouquinho mais para cima, João, que é o nosso portal, que é importante vocês saberem, que é o gov.br/INPI. Então, esse é o portal onde vocês vão... Eu acho que você pode botar até como uma apresentação também, viu, João? Você passa como se fosse slides também. Eu acho que você tem como fazer isso pelo Acrobat. Você está no Acrobat. Então, esse portal aí, quer dizer, todo mundo deve estar em casa, no escritório. Era interessante já começar a dar uma olhada, uma fuçada, para até durante essa apresentação a gente poder tirar maiores dúvidas sobre como utilizar esse portal e como submeter pedidos de proteção junto ao portal do NPI, tá bom? Então aí, logo na primeira página já é mostrado quais são os serviços que a gente oferece, né? Que é no caso a proteção de marcas, patentes, desenhos industriais, programa de computador, indicação geográfica, topografia de circuitos integrados e também nós fazemos averbações de contratos de transferência de tecnologia e também de franquia. Acho que isso serve para mim. É por isso que eu vi que passou, né? Então, esse aí a definição da propriedade intelectual que eu acabei de falar para vocês. E no próximo slide, pode passar? Passou demais. Isso. Então, esse aí é o sistema de propriedade intelectual no Brasil, que ele é dividido em 3 ramos, tá? Que é a propriedade industrial, que cabe ao INPI garantir os direitos de propriedade industrial aqui no Brasil, que são os ativos, né, que são as marcas, as patentes, os desenhos industriais e indicações geográficas. É importante a gente sair daqui com um entendimento que ninguém patenteia marca, tá? É muito comum, não sei se vocês já ouviram isso, né, que o pessoal fala, patente da minha marca e tal. Então, isso é um conceito equivocado, né? Porque a marca é aquele sinal visualmente distintivo que separa e distingue, né, um produto ou serviço do seu concorrente, né, dentro daquele segmento de mercado. E a patente tem a ver com proteção de tecnologia. Tá? Então, são coisas distintas e formas de proteção diferentes também, não só aqui no Brasil, como no exterior. E é isso que eu vou trazer para vocês, essa forma de proteção das marcas, das patentes, dos desenhos industriais e do programa de computador, que também está circulado aí em vermelho, porque apesar de não ser um título de propriedade industrial, ele é um título de direito autoral, cabe ao INPI garantir e emitir o certificado desse registro, tá? Assim como também a topografia de circuitos integrados, que é a proteção do desenho do chip, né? Daquela disposição, daquele circuito integrado. E no caso do programa de computador, o que é protegido aqui no Brasil é o código-fonte. Ou seja, tem um desenvolvedor que cria um aplicativo, por exemplo. Então, o que vai ser protegido vai ser a escrita daquele software, né? Através de uma linguagem específica, né? Atendendo a uma aplicação específica. E isso tudo vai, na hora da submissão junto ao NPI, isso é definido no preenchimento do formulário eletrônico. Dentro da propriedade intelectual existe também o conceito do direito autoral, que é a proteção, por exemplo, das criações de livros, músicas, e também
obras de arte, por exemplo. Então, existe esse tipo de proteção que, através de convenções internacionais, como é o caso daí do direito autoral, que é a Convenção de Berna, não exige obrigatoriamente o registro para que você passe a ter o direito sobre essas criações, diferentemente da propriedade industrial. Então, o direito de propriedade industrial ele só surge a partir do momento que você requer essa proteção junto ao escritório nacional do país onde você está querendo proteger. No caso aqui no Brasil, é o INPI. Então, se você tem uma marca que está no mercado há 20 anos, por exemplo, isso acontece muito. Não sei se é o caso, devem ter também alguns empresários aqui de longa data aí no mercado. Então, não é pelo fato de você ter 20 anos no mercado que você tem direito adquirido pelo uso dessa marca há 20 anos. Não. O direito e a lei fala que vai ser garantido para aquele que primeiro submete junto ao INPI. Então, um alerta, né? Para quem está escutando a gente aqui agora e participando dessa capacitação, fiquem atentos, porque eu já trabalho com isso há 14 anos e atendo empresários todos os dias. É o que mais acontece, tá? As pessoas, por falta de informação mesmo, né, de conhecimento, porque abrem a sua empresa na junta comercial, né, do seu estado, cria a razão social, dá aquele nome fantasia, e há uma confusão muito grande, né, sobre o nome fantasia. Não necessariamente o nome fantasia que você estabeleceu lá na junta comercial precisa ser a sua marca do seu produto ou seu serviço no mercado. Em geral tá? Mas não necessariamente precisa. E essa denominação que é dada na junta comercial do nome fantasia não garante a proteção da marca, né? Daquele elemento como marca. Então, são coisas diferentes. Hoje, nesse mundo também digital e tal, as pessoas acham que porque tem uma arroba, né? Eu tenho o meu arroba no Instagram, ou mesmo tem uma página no domínios.br, eu já tenho direito sobre a marca, não preciso registrar. Não, a lei é muito clara. Você só vai obter o registro da sua marca se você garantir o direito junto ao órgão competente, que no caso aqui no Brasil é o INPI, tá? Então fiquem atentos aí, que se vocês, por exemplo, achavam até então que o nome fantasia ou ter um domínio internet era a garantia, há exceções, tá, pessoal? Mas não se prendam às exceções, porque é um risco e um custo judicial e administrativo que você vai ter para poder comprovar isso, tá? Porque o INPI, na hora de julgar uma marca, ela não vai analisar e ver nomes fantasias de juntas comerciais. A gente não vai ver isso. O banco de dados que a gente vai verificar de marcas que podem ou não ser colidentes à sua é o nosso banco de dados, tá? Que está lá disponível de forma gratuita para consulta. A gente vai falar disso mais para frente. Pode passar, João. Se tiver alguma pergunta no chat, aí você faz, tá bom? Porque eu não tô vendo aqui o chat, não. Bom, esse quadro aqui, na verdade, essa apresentação toda, Emily, eu posso disponibilizar para vocês, que já está com vocês agora, e se você quiser compartilhar também com os demais participantes, fique à vontade. E esse quadro aí é bem legal, porque ele faz um resumo muito grande desses ativos que a gente acabou de nomear rapidamente aqui. Então, fala um pouco do custo, custo de investimento, né? Do investimento, da taxa administrativa do INPI para poder dar entrada, né, para cada um dos tipos de ativos, fala do que protege, qual é o tempo de duração, né, dessa proteção no Brasil, qual é a dimensão territorial, né? E é interessante vocês verem, né, no caso de patente, de marca, de desenho industrial, indicação geográfica, a proteção territorial, ela é aqui no Brasil. Agora, no caso do programa de computador, quando você registra no INPI, você já está protegendo em mais de 150 países, tá? Então, isso é interessante. Eu acho que deve ter aqui uma galera de startup, não é isso, Emily? Que deve estar participando aqui. Então, geralmente, o pessoal de startup está desenvolvendo software e eu vou mostrar um quadro que realmente expõe que uma fragilidade na proteção das criações aqui no Brasil, né? E eu vou dar um destaque também para vocês em cada um dos tipos de proteção para o Rio Grande do Norte, para vocês verem que a gente precisa cada vez mais disseminar esse conhecimento para que as pessoas entendam que existe esse sistema e quais são as vantagens, os benefícios e essa necessidade que precisa existir
na hora da proteção, né? E ainda mais que a gente está nesse mercado global super competitivo e que a garantia desses direitos de exclusividade é um diferencial competitivo, sim, tá? Não só dentro do nosso país, né, onde você vai querer negociar e ter um destaque em ampliar o seu mercado nacionalmente, como também lá fora. Porque lá fora, isso que a gente está conversando aqui é base, tá? A gente não discute em outros patamares. O empresário, quando ele vem, ele já tem toda uma estrutura e um conhecimento que já foi dado, inclusive, na academia, né, na formação dele, e em vários cursos técnicos. Essa questão da propriedade intelectual é intrínseca quando se fala de empreendedorismo e inovação, né? Agora que a gente está, principalmente esse ano, com a nova Estratégia Nacional de Inovação, que está linkada com a nova, quer dizer, a nova não, né? A Estratégia Nacional de Propriedade Intelectual que está sendo discutida e muito provavelmente lançada o ano que vem, que é o que as maiores nações do mundo fizeram, né? Quando vieram primar por inovação, elas disseram, não, a gente, para inovar, a gente precisa garantir a proteção desse conhecimento, porque a gente sabe que conhecimento é poder, né, pessoal? Então, quando a gente fala de mercados como a China, né, que na década de 80, né, China, Coreia do Sul, né, estava em patamares, lógico, com as suas dimensões continentais e populacional diferentes da nossa, a gente não pode chegar e comparar esses números assim, mas e ser leviano, né, de algum ponto, em algum ponto, mas a gente economicamente, distribuição de renda per capita era muito parecido. E aí, quando tanto a Coreia do Sul quanto a China, mais recentemente, nos últimos 20 anos, esses países disseram, não, a gente vai investir em inovação. E a gente, eu falo em inovação, a gente está falando de inovação tecnológica, né? Eles disseram, a gente precisa proteger o nosso conhecimento. E o sistema que existe para isso não é novo, tá? É desde do século XV, na verdade, que começaram a surgir as primeiras, a lei veneziana e tal, lá na Itália, mas as convenções internacionais surgiram no século XIX, tá? Então não é algo novo. E o engraçado, historicamente, quando a gente fala disso, o Brasil sempre estava na crista da onda, sempre com suas leis, seus alvarás, super antenados, mas nunca colocando em prática a proteção e a utilização desse sistema junto ao seu mercado, principalmente a indústria. E isso é claro por quê? Porque nossa indústria nacional realmente sofre vários baques ao longo do tempo que a gente sabe, né? Mas vamos focar aqui. Eduardo, Então esse... boa noite. Oi. Você estava falando sobre essa questão de inovação. O PIX, ele trabalha com empresas de serviço, né? Principalmente na região de Natal, através da Metrópole Digital. Aqui no chat já tem uma pergunta, né? E eu posso já lhe passar. Pergunta qual é o custo para se registrar uma marca? Ah, beleza. O empresário é prático, né? Ele quer saber de valor logo, né? Eu vou falar isso um pouco mais na frente, tá? Mas o registro de marca, ele é dado por classe, né? A gente tem uma classificação internacional que a gente segue, que separa produtos e serviços por afinidade em 45 classes. Então, por exemplo, se você tem você está falando de serviço, né? Então, se você tem uma financeira, né? Você presta serviços financeiros, ou você tem um escritório de contabilidade, ou você tem uma empresa de desenvolvimento de software, por exemplo, ou você tem uma academia de ginástica, enfim. Dependendo da natureza jurídica da sua empresa, se ela for até EPP, ou seja, ou se for um MEI, se for um MS, se for um EPP, vai pagar o valor de R$ 142 para poder dar entrada com um pedido numa classe específica. E quando o processo vier a ser deferido, aceito pelo INPI, porque vai ter uma análise de mérito para saber se há ou não condições daquela marca ser exclusiva sua, se respeita as condições de distintividade, disponibilidade, ou seja, não está colidindo com nenhuma outra naquele segmento que já deu entrada anteriormente, ou se não tem nenhum sinal que venha a ferir o que está estabelecido na lei. Por exemplo, às vezes as pessoas querem registrar na sua marca a bandeira do estado do Rio Grande do Norte, entendeu? Isso não pode, tá? Está previsto em lei que emblemas, signos ou sinais de cunho público, né? Isso não pode ser registrado exclusivamente para você. Ah, então quer dizer que eu não vou poder colocar a bandeira
do meu estado na sacada da minha loja ou na minha embalagem. Não, você vai poder fazer isso. Mas o que eu estou dizendo é que você não vai poder proteger como marca, entendeu? O INPI não pode dizer, ó, só quem vai poder utilizar a bandeira do estado do Rio Grande do Norte é fulaninho de tal, entendeu? Então, são essas condições que vão ser analisadas. E quando isso for analisado, que vai demorar hoje no Brasil em torno de 6 meses, da data que você deposita até o momento do exame final, né, você vai recolher uma outra taxa, que para essa categoria de empresa, ME ou EPP, é o valor de R$ 298, que vai proteger a marca por 10 anos. Tá? Então, vai dar em torno de R$ 440 o valor de investimento para você ter uma marca registrada no Brasil. Isso é muito baixo, tá? Principalmente se você compara com outros países do mundo. As taxas administrativas do INPI para conferir direitos de propriedade industrial são bem acessíveis. E há todo um mito, que eu acho que a Emily já deve ter discutido com vocês aí, que é algo caro, demorado, e realmente era, tá, pessoal? Até o ano passado, pra você ter ideia, uma análise de um registro de marca no Brasil demorava 2 anos. Demorava 2 anos. E aí, já respondendo, não sei se alguém questionou, mas ou vocês estão pensando, então quer dizer que eu vou esperar 6 meses, 7 meses, ou então antigamente as pessoas esperavam 2 meses para poder colocar aquela marca no mercado? Não, tá? Primeiro, ninguém tem obrigação legal de ter marca registrada para poder atuar no mercado. Esse é o primeiro ponto, tá? E o segundo ponto é que quando você dá entrada com o pedido de registro de marca, você cria uma expectativa de direito e uma prioridade de análise. E a partir do momento que você faz isso, você inclusive já pode impedir que terceiros utilizem sua marca de forma indevida, sem a sua devida autorização, tá? Então, isso acontece para você, né, que está iniciando, ou que é uma microempresa, ou para a Coca-Cola, tá? Então, esse trâmite administrativo acontece para todo mundo. Então, a propriedade intelectual é muito interessante porque o direito é igual para todo mundo, tá? E aí, só em relação às taxas para empresa limitada normal, tá? Que não tem enquadramento como ME ou EPP, ou mesmo uma empresa SA, Sociedade Anônima, não sei se tem algum aqui, aí o valor, ao invés de ser 142, é 355, e a taxa de proteção por 10 anos, tá? Que essa taxa de 298, quando você paga, ela vai proteger a marca por 10 anos. E aí tem alguma taxa, Eduardo, alguma anuidade, alguma mensalidade a ser paga? Não, pessoal, não existe. Tem muita empresa aí que fica oferecendo serviço. Não sei se vocês já receberam cartas, boletos. Sempre tem empresa de fora, geralmente é do sul ou sudeste, que entra em contato com as empresas aqui no Nordeste dizendo, olha, eu observei aqui que você já estava há mais tempo no mercado e eu estou aqui para te ajudar. Eu vou dar um privilégio, né, uma prioridade para você, mas você tem de 24 horas, de 1 a 2 dias para me responder se você vai querer ou não que eu faça isso para você, senão eu vou passar a bola para o outro. Não sei se alguém já recebeu um telefonema desse aqui, que é bem comum. Todo dia eu atendo algum empresário que acaba se assustando, mas, por outro lado, ele acaba se preocupando em registrar a marca e ele mesmo dá entrada e faz o processo, porque você mesmo pode fazer isso pelo site do NPI. É claro que precisa ter atenção, tem que acompanhar, não é algo trivial, porque não é algo que vocês façam, claro, no dia a dia e tal, mas é importante informar que você não necessariamente precisa contratar alguém, que geralmente é um advogado, para poder submeter o pedido para vocês, tá? Porque isso que realmente acaba encarecendo muito. Pode ser e eu acho que o papel do advogado é importantíssimo nesse processo, tá, pessoal? Mas aqui a realidade é que nem todo mundo pode ter condições naquele momento de desembolsar esse valor que no mercado, tá? Os advogados e tal cobram em torno de 1.500, 2.000, né, para registrar uma marca, submeter isso junto ao NPI, né, e assim sendo um representante. Mas para mim é um valor que é bem investido, sim, tá? É bem investido, mas a gente sabe que nem todo mundo tem esse recurso para desembolsar. E o que eu quero dizer e desmistificar é que você não necessariamente e obrigatoriamente precisa ter alguém para representá-lo junto ao NPI, tá, pessoal? Então é importante essa informação. Pode passar, João. Eduardo, Oi. antes de você iniciar novamente, tem uma pergunta aqui, diz assim: posso registrar minha marca em vários países simultaneamente?
Sim, pode, que é o Protocolo de Madrid. Isso vai estar um pouco mais para frente, pessoal. Por isso que é o lance por isso que eu perguntei se era para perguntar no final, porque eu vou responder um pouco mais para frente, que acaba ficando atrasando e ficar repetitivo quando eu for passar aí na. Mas sim, tá? Você tem, e isso é feito através do Protocolo de Madrid, que é um tratado internacional que foi firmado pelo Brasil o ano passado, começou a vigorar esse ano, em março desse ano. Então, utilizando o sistema do NPI, né, que é o sistema e-marcas, você consegue dar entrada e escolher quais países você vai querer proteger essa sua marca. E quem vai gerenciar isso é a Secretaria Internacional da OMP, que é a Organização Mundial da Propriedade Intelectual, que fica em Genebra. Mas necessariamente, tá, pessoal, para você submeter esse pedido, você já tem que ter ou um pedido de registro junto ao NPI ou uma marca registrada, tá? Então, de todo jeito, você tem que fazer o seu pedido no Brasil. E pelo que eu vi, pela participação, não sei se é o caso aqui, tá? Não sei se todo mundo aqui já tem marca registrada. É o caso aqui, Emily? Tem algumas empresas que estamos atendendo que ainda não têm suas marcas registradas. Outras já estão no mercado há bastante tempo, Uhum, mas eu atendo algumas que ainda não têm seus registros, que vão virar encaminhamentos. perfeito. Então, acho que já tem, né? A marca registrada no Brasil já podem submeter isso, um pedido, né? Via protocolo de Madrid do pedido internacional. Isso pode ser feito pelo sistema aqui do Brasil, tá? E quem não tem, já alerta que necessariamente você precisa ter o registro aqui no Brasil, tá? Ou pelo menos um pedido em andamento para poder, necessariamente você vai ter que informar ao escritório internacional qual é o seu pedido no seu país de origem, que você também está querendo proteger nos demais países aí do mundo, tá bom? Então, a ideia de proteger tudo isso que a gente vem falando é para dar segurança jurídica, né, prova de autoria no caso dos direitos autorais, do software, né, e tal. O valor contábil, né, que a gente sabe que isso é ativo que precisa estar contabilizado junto aos ativos da empresa. A partir do momento que você tem essa proteção, você pode licenciar e transferir, né, tanto o uso da marca quanto a transferência de tecnologia, tá? Inibir pirataria, dar uma publicidade importante para você, gerando assim diferencial competitivo. Você tem como obter financiamento público, principalmente no caso a gente vai falar do software, que você precisa disso para poder obter, e a garantia em operações financeiras, porque quando a gente fala hoje, tá, em editais de fomento, que eu acho que vocês devem estar participando de alguns aqui, de FINEP, a BNDES, ou até fundações de amparo à pesquisa, até o SEBRAE, entendeu? Junto ao SEBRAE Tech, por exemplo, eles só vão viabilizar ou submeter recursos para vocês cada vez mais se vocês têm uma garantia da proteção sobre esse ativo, né? Então, hoje também a gente tem um trabalho muito grande a diversos órgãos públicos para que eles entendam o que a gente está discutindo aqui, porque durante muitos anos no Brasil estava se investindo no desenvolvimento de tecnologias que já estavam protegidas, ou mesmo tecnologias que estavam em domínio público, né? E aí a importância das pessoas terem acesso ao site do NPI e consultar a informação tecnológica, já que 2/3, tá? 2/3 da informação tecnológica do mundo estão em bancos de dados de patentes. E aí, se você vai dentro da academia ou dentro da indústria, as pessoas nem sabem que existe, né? E que essa consulta pode ser feita de forma gratuita. Pode seguir. Então, falando um pouco de patentes, tá, pessoal? A patentes é um título temporário que é dado pelo Estado, né, no caso o INPI, para aquele titular, aquele cara que vai ser o dono daquela tecnologia. E aqui no Brasil existem duas modalidades de patente. Pode seguir, duas modalidades de patente. Tem a patente de invenção, que é o avanço tecnológico de algo. A proteção é de 20 anos. O valor para você submeter isso junto ao NPI, olha só, para você ter ideia, vamos dizer que aqui a gente está falando, acho que não é o caso, mas se tivesse uma universidade, que eu atendi ontem o pessoal da UFPE, Universidade Federal de Pernambuco aqui, que eles estão desenvolvendo um princípio ativo, uma molécula
né, um medicamento ligado à Covid, não é vacina, né, mas medicamentos e tal que venham a combater de alguma forma as mazelas da Covid. Sabe quando é que se paga para submeter a proteção disso aqui no Brasil? R$ 70. R$ 70, né? É algo muito, muito barato, né? Realmente é barato. Essa é a taxa inicial, tá? Claro, não é 70 e o cara protege por 20 anos, não, tá? R$ 70 é para submeter da entrada, garantir uma prioridade e tal. E no caso dos empresários, eu vi através de números, né, da Rio Grande do Norte, que eu vou mostrar que existe o Nordeste como um todo, tá, pessoal? Existe um número muito baixo de depósitos de tecnologias e muito que a gente sabe é por falta desse conhecimento de como submeter, não saber escrever, né, e reivindicar a sua tecnologia, mas é algo que, quando a gente fala em competitividade, em competir com mercados estrangeiros de Israel, a Coreia do Sul, os Estados Unidos, Canadá, Europa, tá? Todo mundo protege, tá, pessoal? Todo mundo que está desenvolvendo tecnologia, todo mundo que está investindo recurso financeiro e tempo e gente, tá, para desenvolver e criar alguma coisa, ele não faz nem passa na cabeça não proteger. E quando a gente está aqui no Brasil, a galera não sabe nem como é que se faz isso, né? Então, é importante alertar para vocês que eu não sei se é o caso aqui do público que está aqui, se vocês, pelo que a Emily acabou de falar, é muito mais na área de serviço, né? Mas se alguém está desenvolvendo tecnologia também, fica atento, eu vou deixar o contato para também informar para vocês melhor como é que se faz a submissão de um pedido. Então, no Brasil, existe a patente de invenção, que é esse avanço tecnológico, a proteção é de 20 anos, pode passar. Ou existe também a proteção do modelo de utilidade, que é uma nova forma de exposição. É como a gente fala, é uma patente mais simples, porque ela só vai melhorar um objeto que já existe. Tá? Então, vai trazer mais praticidade, comodidade e eficiência, que nesse exemplo que está aqui, o que está sendo pleiteado aqui, ou reivindicado, é apenas uma presilha que foi colocada aqui para fixar o chip nesse dispositivo móvel aí no celular, entendeu? Então, não está falando aqui de tecnologia e tal, embarcada, não. É só uma presilha que o cara criou e ele obteve, e no caso específico desse aqui, foi um brasileiro, ele ganhou em torno de 1,5 milhão de reais, alguma coisa assim, para licenciar essa tecnologia para uma grande empresa de telecomunicação. A proteção é de 15 anos no Brasil, tá bom? Uma vez que ela é uma patente assim um pouco mais simples, né? Pode seguir. E é interessante dizer que não existe patente mundial, como a gente viu lá naquele quadro inicial, tá? Se você tem uma tecnologia e quer proteger em outro país, você tem que ir a esses outros países e solicitar a proteção. Então, se você protegeu aqui no Brasil, aí o cara lá na Argentina vai poder pegar essa tecnologia e utilizar? Vai. O cara lá na China, o cara lá nos Estados Unidos vai poder fazer isso? Vai. E aí, o que é que eu faço? Você vai ter que proteger nos mercados que você quer fazer essa proteção. E vice-versa, tá, pessoal? Então, se um americano desenvolve uma tecnologia, se um chinês ou se um europeu desenvolver alguma coisa, ele tem que vir ao nosso país, não vir fisicamente, tá, pessoal? Mas tem que, através dos sistemas eletrônicos, submeter a proteção dessa tecnologia também no nosso mercado, tá bom? E aí, como é que você faz isso para proteger em outros países? Pode passar? Tem algum áudio aberto aí, pessoal? Por gentileza, Rita Ramos, desligar o áudio. Acho que foi, né? E aí, como é que você faz para pedir em outros países, tá, pessoal? Você tem duas opções. Quando você deposita no Brasil, você tem até um ano para utilizar a Convenção da União de Paris, que é a CUP, tá? E aí você deposita aqui, tem até um ano para poder depositar nos Estados Unidos, na China e tal, e aí você vai realmente individualmente em cada um desses países, através de uma cópia oficial que vai ser fornecida para você pelo INPI, você vai submeter nesses outros países. Ou existe um tratado mais ágil, mais célere, que também é conduzido pela OMP, né, a Organização Mundial da Propriedade Intelectual, como é o caso do Protocolo de Madrid, que é o PCT, que é o Patent Cooperation Treaty, tá? Que você tem até 12 meses também para submeter isso em outros países,
e isso pode ser feito via sistema do INPI mesmo, né? Gerando a GRU, na verdade, o sistema é da própria OMI, que é o EPCT, mas você tem até um ano, e a vantagem desse sistema, utilizando o sistema EPCT, é que ele te dá mais 18 meses, mais um ano e meio, para escolher dentro desses países que compõem esse tratado, que são mais de 150, Estados Unidos, China, Canadá, Europa, enfim, Japão, Coreia do Sul, todos esses, Austrália, todos esses fazem parte, tá? E aí ele dá mais de 18 meses para você ainda entrar, que a gente chama nas fases nacionais de cada um desses países, tá? E a taxa para você fazer isso, né, utilizando o PCT, você vai, enfim, é bom saber que são em torno de 4 taxas e vai dar em média em torno de 3 mil reais, 3 a 4 mil reais, tá? Para você garantir a participação nesse sistema, mas de todo jeito, em cada um desses países, você vai ter que pagar as taxas nacionais desses países, tá? Que não é 70 reais não, tá, pessoal? Não vai ser os 70 reais que é cobrado aqui no Brasil, não. Então, tem que ver e analisar estrategicamente se vale a pena utilizar apenas o sistema CUP, que aí você não precisa pagar esses 3, 4 mil reais. É só você levar essa prioridade do pedido que você fez aqui no Brasil e depositar isso em outros países. Nesse caso específico, você necessariamente, nessas entradas nacionais, você vai ter que você vai precisar de um intermediário, né? Ou seja, é uma pessoa domiciliada nesses países, tá? Que vai ser o seu representante nesses países e vice-versa, tá? Se um americano quiser proteger aqui a tecnologia, necessariamente ele tem que ter e geralmente ser feito por escritórios especializados de propriedade intelectual. Enfim, para você obter, em relação a custos, tá? A proteção em cada um desses outros países, é bom vocês botarem em média que vocês vão gastar, tá, por país em torno de 20 mil reais, tá? Vai ser mais ou menos o valor que você vai ter que desembolsar para, enfim, contratar uma pessoa, um escritório, ele submeter, fazer a tradução e submeter nesses outros países, tá bom? Pode seguir. Aí estão as taxas aqui do Brasil, tá? Que é o que eu falei dos 70 reais, tem um pedido de exame 236 e também tem a questão da expedição que quando sai, que é que você vê que são taxas bem acessíveis, né? Mas é bom também passar aqui que ao longo dos 20 anos, por exemplo, ao longo dos 20 anos, uma empresa, por exemplo, uma microempresa ou empresa de pequeno porte, ela, ao longo dos 20 anos, tá, pessoal? Ela vai ter um custo, né, de manutenção dessa proteção na faixa de 10 a 12 mil reais. 10 a 12 mil reais. Ah, Eduardo, você está dizendo que o cara vai ter que desembolsar 12 mil reais de cara? Não, não é isso. O que eu falei é 70 reais. Fixa aí nos 70 reais. Mas para manter ao longo de 20 anos, vai ser esse valor de 11 a 12 mil reais. Tá? Com as isso utilizando as taxas daqui a 10, 11, essas taxas devem ter algum reajuste. Se bem que essas taxas atuais, tá, pessoal, elas já estão em vigor há mais de 7 anos. Então, isso também é algo que está sendo bem discutido, né, para ser reajustado. Pode seguir. Aí só algumas estatísticas para vocês, trazendo, que é o que vocês estão vendo aí em azul, tá, pessoal? É o número aí tem um total, né, dos depósitos em torno na casa dos 30 mil, né, somando o vermelho e o azul. Mas aí o vermelho, pessoal, é a quantidade de tecnologias brasileiras, de residentes, de nós brasileiros. Então, você vê que ao longo dos últimos 10 anos aí a gente vem depositando a mesma quantidade de tecnologia, e esse azul são empresas estrangeiras protegendo a tecnologia no nosso território. Então, por exemplo, existe uma empresa, por exemplo, quer dizer, várias empresas, principalmente americanas, alemãs ou japonesas, que protegem no nosso país, uma única empresa, tá? Uma única empresa protege mais do que todos, somando, vamos botar aí, o estado porque o Nordeste como todo protege em torno de 800 e pouco, mas uma empresa só de fora, às vezes, protege em torno de 400 tecnologias por ano, tá? Aqui no nosso país, uma empresa.
Em todo o Nordeste protege em torno de 800, então é muito pouco, tá? A gente precisa fomentar isso para que de fato a gente se torne competitivo, pessoal. Quando a gente fala de tecnologia. Pode seguir? Aí só para ilustrar, olha só, 80% do que é protegido no nosso país, apenas 20% é de nacional. Quem mais protege são pessoas físicas. Isso aqui realmente é bem assim, interessante, porque nas maiores nações do mundo, né, geralmente quem protege é quem? É a empresa, né? Então aqui a gente vê muito aquela cultura ainda do inventor que milita na área, né, sozinho, tentando e tal, e não CNPJs, né, que de fato é o que acontece que gera negócio, né? Pode seguir. E ó, os Estados Unidos, por exemplo, são o país que mais protegem, ou seja, os americanos protegem mais no nosso país do que a gente mesmo. E aí, para mostrar apenas uma balança de pagamento tecnológico, a receita com royalties, né? Ou seja, o que vem de fora do que a gente licencia de marca, explora de patente, fornecimento de tecnologia, franquia. Aí você vê em relação à franquia, olha só, isso mostra, olha de 2002, a 0000, ou seja, a falta de marcas fortes, né, nacionais lá fora, né? Então, a gente tem aquelas clássicas que eu vou mostrar até mais para frente, as marcas que estão protegidas lá fora, que é, sei lá, uma Natura, né, uma Havaiana, e tem Bombril, né? Mas a gente não vê muito mais do que empresas de tecnologia. Tem uma Petrobras, uma Embraer, né? Mas uma Vale também, mas não marcas que se posicionam de forma como a gente vê de Apple, Google ou Toyota, né? Enfim, da indústria automobilística, por exemplo. Pode seguir? E aí, quando a gente compara aí, da receita, quando a gente compara da despesa, a gente paga muito mais, ou seja, de 5 a 10 vezes mais de despesa, né? Ou seja, a gente remete muito mais grana para os países de fora do que a gente pega para a gente. Pode passar? Isso aí para vocês estudarem também, é bem legal. E aí, com destaque aí para os maiores depositantes de tecnologia, você vê que são as universidades da Paraíba. Isso aí foi um trabalho que nós do NPI fizemos. E aí, destaque aí para a UFRN também, que vem fazendo um excelente trabalho, o Núcleo de Inovação Tecnológica. Não sei se tem alguém aqui que é egresso da UFRN, mas é uma excelente universidade, vem se posicionando. A gente vem fazendo diversos trabalhos de disseminação. Agora na pandemia, com essa possibilidade, a gente fez vários cursos e oficinas e participando com eles, tá? Mas quando a gente compara, a gente vê muita universidade, né? E na verdade esse ranking era para ser de empresas brasileiras e não de universidades, entendeu? Mas isso também reflete o quê? Porque o nosso pesquisador que é formado aqui no Brasil, ele está dentro da universidade, não dentro da empresa, né? Ou seja, desenvolvendo tecnologia. Pode seguir? E aí mostrando um pouco do Rio Grande do Norte, né? Pronto, ele está aí Rio Grande do Norte, qual é a posição que eu não estou conseguindo ver? 17ª, né, posição dos estados brasileiros com 74 depósitos. Tá? Então, no ano de 2019 todo, foram 74, e não sei se vocês viram, só o UFRN depositou 30, né? Quase metade das tecnologias estão concentradas numa única instituição, né? Ou seja, tem muita coisa ainda para disseminar, fomentar e fazer, desenvolver. Pode seguir? E aí foi só um extrato que eu fiz de agosto de 2020, aí eu circulei o Rio Grande do Norte, para vocês verem por cada um dos ativos, né, das industriais, indicações, marcas, patentes, programa de computador, qual a posição do Rio Grande do Norte, em montante de quantidade de ativos protegidos. E no caso a Bahia está em primeiro lugar, depois vem o Ceará, não, depois vem Pernambuco, depois o Ceará, depois a Paraíba e depois o Rio Grande do Norte. Então, você vê que muito próximo ali da Paraíba, mas
A gente sabe que o Rio Grande do Norte é um estado tem a possibilidade de ter muito mais proteções, porque a gente chega e vê, né, o desenvolvimento aí do estado. Pode seguir? E aí, entrando em marcas especificamente, né, a marca é todo esse sinal visualmente perceptível, capaz de identificar e distinguir produto ou serviço do seu concorrente do mesmo ramo de atividade. Tá? Pode seguir? Então, a ideia da proteção é exatamente para fazer essa distinção aqui. Né? Quando a gente vê essas duas imagens, a gente não sabe qual é o produto que está. Falando isso, está dando uma sede danada. Né? Deixa eu até tomar uma água aqui. E a gente não sabe qual é o produto que está dentro desse copo, por exemplo. Mas quando a gente pode passar, mas quando a gente identifica a marca, né, faz com que a gente venha consumir aquele produto, né? A gente percebe aquele produto através da imagem subliminal ou não na nossa mente, que a gente percebe daquele produto. Então, a importância que realmente vocês precisam ter, eu tenho certeza que vocês têm um apreço e um apego sobre o desenvolvimento da marca de vocês, e é importante que tenham sim. E principalmente identificar e saber qual vai ser e qual é que tem que ser a imagem para com o público consumidor de vocês, né? O público-alvo de vocês. Identificar muito bem, que é a questão do branding, eu acho que o PX deve trabalhar com isso também, que que vem marketing por trás, né? Uma identidade visual bacana, né? Apesar de que o NPI não vai julgar isso, tá? Se essa marca é bonita ou não, se ela tá, a gente vai julgar especificamente o sinal, se ele não é colidente ou se ele respeita o que está previsto na lei do que pode ser registrado como marca, tá? Pode seguir. E aí a gente protege exatamente para não permitir isso, né, pessoal? Isso aí são marcas falsas, estão no mercado. Existe na nossa lei a previsão legal que isso é um crime de contrafação, é pena de detenção, né, de 3 meses a 1 ano ou multa. No Brasil, o que acontece geralmente é a multa, que varia de 5 a 10 mil reais nessas apreensões. Aqui em Pernambuco, por exemplo, existia uma delegacia até 2 anos atrás, uma delegacia contra crimes imateriais, né? Então, essas apreensões eram feitas juntamente com a Receita Federal, a própria polícia, e o INPI também trabalha no combate à falsificação, garantindo a consulta, né, para saber se aquelas apreensões daqueles produtos, daqueles sinais que estão ligados àqueles produtos, de fato estão protegidos. É importante dizer que nós, do INPI, nós não temos poder de polícia nem de fiscalização para saber se a marca que você está utilizando pertence ou não a alguém. Quem faz isso é o mercado, tá? Pode ter empresário aqui que já usa sua marca há 20 anos e nunca teve problema. E quando ele for agora no INPI dar entrada com o pedido dele, ele verifica que já tem uma outra empresa que registrou e está no nome dela. Isso quer dizer que amanhã o cara vai contactar? Não. Quer dizer que você vai ser penalizado por alguma coisa? Não necessariamente, tá? Também não necessariamente. Mas aquilo já é um alerta que ou que você tem que pensar estrategicamente em mudar a sua marca, ou até de entrar em contato com o cara e negociar uma licença de uso de marca, até para você ficar prevenido, precavido que ele não vai realmente judicializar você e exigir danos morais e pecuniários desde o momento que o cara obteve o registro da marca dele. E isso acontece bastante, meu pessoal, muito mesmo. Então, é importante vocês fazerem essa busca prévia pelo site do NPI para saber se a marca de vocês já não está protegida por uma outra empresa no mesmo segmento de mercado, tá? Porque pode ser a hora de pensar numa estratégia de mudar a sua empresa, a sua marca, desculpa. Pode seguir? Pode seguir. Estão me ouvindo? Sim, estamos. João? Opa. Então, aí só para ilustrar o ranking, tá, das marcas brasileiras mais valiosas, aí de 2019 mudou
algumas posições mudaram, de fato, mas a Itaú ainda é hoje a marca mais valiosa do mundo. Essa é a Interbrand, uma escola de negócio de Londres que faz a valoração de marcas no mercado. Então, só para ilustrar, a gente vê, e tem um percentual, não sei se vocês estão vendo, mas esse percentual é um comparativo em relação ao ano anterior. Então, você vê, eu vejo um destaque aqui muito grande para a Magalu, né? Que é a Magazine Luiza e tal, que cresceu 46%. Tá vendo? A marca mais valiosa do Brasil já foi a Petrobras, que caiu diversas posições. No de 2019 ela estava negativa ainda, mas agora ela aumentou, né? Ela está se reposicionando. E aí você vê muito mais, olha só, as maiorias das marcas da top 10, assim, ou são marcas de cerveja ou de banco, né? Que mostra muita cultura aqui brasileira, mas também tem muita marca de varejo também, né? Vocês podem ver de serviço, né? De Casas Bahia, a telecomunicações também, o próprio Magalu e tal. Também na área financeira, de seguro, né? Pode seguir. Mas quando a gente compara com as marcas CVC de turismo, também quando a gente compara com as marcas mais valiosas do mundo, pode seguir. A grande maioria delas são marcas de tecnologia, né? Você vai de Apple, a Google, Amazon, enfim, as maiores, né? Mas também tem a Coca-Cola, já foi no passado a marca mais valiosa do mundo, né? Diante de várias outras consultorias que valoram isso. E aí, quem quiser comprar essa maçãzinha mordida aí da Apple, ela tá uma bagatela de 200, não vou conseguir ler direito aqui, mas de quase 300 bilhões de dólares, tá? Pode seguir? Isso a gente tá falando só da maçãzinha, tá? Não tá falando do valor da empresa, de tal. Então, algumas características importantes do registro, como a gente já falou, é que o registro da empresa e de seu nome comercial não protege a marca, tá? Na junta, né? Não protege a marca. Quem vai garantir a proteção da marca é o registro junto ao INPI. Para requerer um pedido de registro de marca, tem que estar legitimado. O que é que significa isso? Se a gente está aqui, por exemplo, na área de serviço, tem alguém que desenvolve software, né? Presta serviço de desenvolvimento de software, que é a classe específica 42. No seu objeto social tem que estar descrito isso. Você não pode pegar isso, eu vou falar, parece que é um exemplo esdrúxulo, mas é real, porque é o que eu lido todo dia aqui com o empresário. Aí eu falo isso, cara, não, eu vou pegar o CNPJ da minha avó, que é artesã, ou que tem uma lanchonete. Ele vai poder pegar esse CNPJ para registrar uma marca de desenvolvimento de software? Não, não pode, entendeu? Porque são atividades distintas, né? Do objeto social não é o mesmo. Então, para você solicitar uma marca, um objeto social tem que estar ligado à, à especificação que a marca vai representar. Como eu falei, o registro não é obrigatório, mas a gente recomenda exatamente para evitar problemas futuros e principalmente criar esse diferencial competitivo de ter uma marca exclusiva sua nesse território. Existe a classificação de NICE, que é aquela que eu falei que separa produtos e serviços por afinidade em 45 classes, que é exatamente a classificação internacional, enfim, na maioria dos países, dos Estados Unidos, China, Europa, todo mundo utiliza essa classificação, que é exatamente para facilitar quando você for proteger a sua marca nesses outros países, tá? E a classificação dos elementos figurativos, que é a classificação de Viena, que é se sua marca for mista, que é quando ela tem um nome e um logotipo agregado, ela tem que classificar. Por exemplo, vamos dizer que tem uma águia. Então, existe uma especificação de águia, porque a gente vai checar se aquela águia que você está querendo proteger já não foi protegida por outra pessoa. Tá? Você não está copiando a águia de uma outra pessoa. Então, existe essa classificação. Algo muito simples, fácil de ser preenchido, reconhecido, não tem mistério nenhum. Não precisa decorar, não precisa... no próprio preenchimento do formulário eletrônico, você vai selecionar no caso da classificação de início, qual é a classe específica do serviço, né, do objeto social da sua empresa, que vai representar aquela marca vai representar. E no caso do elemento figurativo também vão ter animais, corpo humano, se tem paisagem e tal, e você vai, intuitivamente, você vai definindo isso no preenchimento do formulário eletrônico. A proteção, como eu falei, é de 10 anos, a partir do momento que você paga aquela taxa, né, quando o INPI defere, e você pode prorrogar a cada 10 anos. A marca é o único ativo intangível capaz de ser prorrogável por ad eterno. Então, daqui a 100 anos você pode estar prorrogando, diferentemente do que a gente viu de patente. Patente dura 20 anos, passou esse prazo, entre em domínio público, ou 20 ou 15, dependendo da modalidade. No caso da marca, você pagando essa prorrogação,
você tem a validade por mais 10 anos. Quanto é essa taxa da prorrogação? Eu acho que tem no próximo slide, eu acho. Aí tem o valor dessa prorrogação que vai ser de R$ 426. R$ 426, daqui a 10 anos você vai pagar e vai proteger por mais 10 anos. Então, uma taxa bem acessível. E aí o artigo 124 é dos sinais não registráveis como marca, que é da nossa lei, a 9279, que fala que é interessante vocês darem uma lida. Realmente é algo mais detalhado que não dá tempo da gente conversar aqui, mas que fala, por exemplo, nesse exemplo que eu disse, que desde não poder colocar a bandeira, a não poder botar, enfim, palavras chulas, ou, enfim, ninguém pode querer pegar a suástica aqui, né? Enfim, um emblema do movimento nazista, né? E querer proteger, né? Porque isso vai contra a moral, os bons costumes e tal. Então, tem isso, tem também a questão de você querer utilizar. Existem dois incisos mais comuns nesse artigo 124 que indeferem as solicitações de pedido de registro de marca. Um é o inciso 6, que ele fala o seguinte, que às vezes as pessoas querem registrar uma marca de uma oficina mecânica chamada oficina mecânica. Hoje querem registrar uma marca de academia de ginástica chamada academia de ginástica. Então, isso é o que a gente chama de algo, um elemento genérico, comum, vulgar ou simplesmente descritivo daquele produto ou daquele serviço. Tá? Então, há muito indeferimento com base nesse inciso 6 e também no inciso 19, que é o quê? Que é a cópia no todo ou em parte de marca já registrada por outra pessoa. Então, é muito comum as pessoas também quererem confundir, né, a questão fonética, né? Vou dar um exemplo aqui, botar Coca-Cola e botar Coca com 2 Ks, sabe? Coca para reivindicar refrigerante, tá? Isso também tem que ser analisado, se for dentro do mesmo segmento, tá? Então quer dizer que pode existir uma oficina mecânica chamada Coca-Cola? Não, especificamente esse caso não pode, porque a Coca-Cola é o que a gente chama, é uma marca de alto renome. Ela, apesar dela não ter, ou ela não atuar nessa área específica de oficina mecânica, de prestação de serviço de oficina mecânica, se existisse uma marca Coca-Cola oficina mecânica, todo mundo ia achar que a Coca-Cola agora está enveredando para esse lado, né? A indústria Coca-Cola. E o mesmo cara também iria estar se aproveitando na notoriedade, da fama dessa outra marca, que é o que a gente chama também de concorrência desleal. Eu vou citar um exemplo para vocês mais para frente. Pode seguir. Tem alguma pergunta sobre isso? Emily? Não, nenhum, Eduardo, ainda sobre isso, não. Eu estou correndo muito, estou falando muito rápido, tá tranquilo? Não, você está falando perfeitamente, Eduardo. Beleza. Pode seguir, João. Pronto, aí são as taxas, né, que eu falei para vocês, de 142, 298, então 355 e 745. Pode seguir. O valor com desconto é para aquela categoria que eu falei, tá, pessoal? MEI, MEL, EPP. Um detalhe que eu não falei, tá, pessoal? Eu estava dentro do ambiente aqui de empresários, mas é importante dizer para vocês o seguinte: pessoa física pode ter marca registrada no seu nome, sim, tá? Então, então quer dizer que eu sou, sei lá, vou dar um exemplo aqui, eu sou médico e tenho uma empresa, né, que presta serviço, uma clínica médica, sou eu, outro sócio e tal, e aí eu vou registrar, eu quero registrar porque tem muito isso, né, eu que idealizei, eu que criei a marca e eu quero que essa marca seja minha. O cara pode dar entrada no CPF dele e ter essa marca registrada para ele? Pode. Por quê? Porque ele tem um CRM, ele é médico, tá? Então ele pode ter uma marca registrada no nome dele. Se o cara não tivesse, ou não, que é a questão da legitimação do requerente, tá? Então, se ele não tivesse nenhuma ligação a essa atividade de clínica médica, ele não poderia ter o registro, tá? Mas a pessoa física, sim. Então poderia estar a marca no nome da pessoa física, mas quem estaria utilizando era empresa, isso pode? Claro que pode, tá? Não tem problema. Sendo que aí eu vou dar um exemplo aqui, né? Se eu fosse sócio, né, desse cara que disse, vou dar entrada no meu nome,
na pessoa física, lógico que eu não iria deixar, porque eu ia dizer, ó, a gente tem uma empresa, a gente tem uma sociedade, quem tem que ser o dono dessa marca, o proprietário dessa marca é a empresa, é o CNPJ, né? E eu iria dizer isso pro cara, né? Aí não, e tal, não sei o que, tudo bem. E a gente discutia se a gente poderia fazer assim, tudo bem, dá entrada no teu nome de CPF, porque tu é médico, sendo que você vai agora fazer um contrato de licença de uso da marca para a empresa e você não vai questionar e você vai prorrogando, né, enquanto durar essa marca. E por que é importante esse contrato? Porque se briga, e a gente sabe que isso é comum entre sócios, a partir do momento que se esse cara brigasse comigo, nesse exemplo que eu estou trazendo aqui, e ele dissesse, ó, quero sair dessa empresa e tal, vou embora. Quando ele for embora, ele vai com a marca, entendeu? Porque a marca é dele, por mais que a empresa que estivesse usando, tá, pessoal? Então, tenham cuidado com isso. Às vezes as pessoas, então vou dar entrada no meu nome, né, e tal, pessoa física. Então, não é isso que é o ideal, tá? Mas outro ponto também importante é que hoje no Brasil existe também a questão da cotitularidade. O que é que significa isso? Que nesse exemplo que eu estou dando aqui, poderia ter como titular de uma marca o CPF, que é o médico, o tal do médico, e também poderia ter o CNPJ, ou seja, mais de um titular por marca. Isso é possível, isso veio a ser possível a partir de agora, de outubro desse ano, tá? Então, se você vier submeter junto ao NPI, pode, mas todas as pessoas que vão ser donas dessa marca têm que ser legitimadas para tal, tá? Que é a questão de estar ligada à atividade profissional ou o objeto social da empresa tem que estar ligado à atividade a qual a marca vai representar, tá? E vem cá, qual vai ser o percentual, né, de 50-50, 30-70, o percentual de poder, né, de propriedade sobre essa marca. Quem decide isso são as partes e não cabe ao INPI julgar, nem precisa informar isso ao INPI, tá? Então esse detalhe é importante. O que a gente vai precisar informar é quem é o CPF, anexar junto à documentação, né, da requisição que o cara é médico, que geralmente apresenta-se o CRM, né, o Conselho Regional da Profissional da Pessoa, se for pessoa física, e no caso da empresa, submete-se o contrato social e o cartão do CNPJ. É isso, ponto. Não tem mais nada do que apresentar. Bem simples mesmo, tá, pessoal? Bem simples mesmo. Inclusive, você nem é obrigado a anexar, tá, pessoal? Porque desde 2012, através do preenchimento do formulário eletrônico, existe um ícone que você marca lá, que é ótimo isso, né? Que é o que já existe nos outros países há muito tempo, que é que você se responsabiliza sobre as informações que você está colocando ali. Então, antigamente eu peguei essa fase em 2007, onde a gente tinha que ficar checando o documento, aí o cara desatualizava, não apresentava atualização e preenchia o formulário errado. Era uma confusão, uma burocracia tremenda. E isso não precisa mais, inclusive nem apresentar o que eu estou dizendo para vocês agora. Mas eu aconselho a apresentar, tá? Se for empresa, o contrato social, o cartão CNPJ. Pode seguir. Ah, não, isso aí eu acho que eu não falei, né? A questão da territorialidade, né? Que é a proteção que é aqui no Brasil, tá? Existem exceções que são marcas notoriamente conhecidas. Isso aqui quer dizer o seguinte: se o Facebook do Mark Zuckerberg, por exemplo, não fosse registrado aqui no Brasil, a marca, né, Facebook não fosse registrada, não dava direito a qualquer outra pessoa registrando seu nome, porque o Facebook é uma marca notoriamente conhecida como rede social e que, se viesse alguém a dar entrada aqui, é porque o próprio NPI de ofício poderia dizer: o cara está querendo se aproveitar da notoriedade, da fama de uma marca que é conhecida dentro daquela atividade e o cara não registrou aqui. Ah, mas o cara não poderia ter um consentimento, que é o que a gente chama, que é consentimento de registro. Poderia. Aí teria que vir do próprio Facebook, né, do Mark Zuckerberg, né, que é o dono lá, majoritário, autorizando que tal empresa viesse a ser a dona dessa marca aqui. Tá? É só questão legal que é importante citar. Pode passar? E aí, esse painel do Protocolo de Madrid. Isso aí é de agosto, tá? Foi de outra apresentação, não atualizei. Mas aí mostra um pouco na verdade é de julho. Até, mas teria em agosto.
E aí tem a quantidade de pedidos que foram feitos. Olha só, naquela época só foram 98 pedidos internacionais feitos, mas entraram mais de 6.283 marcas de fora do país querendo aportar aqui no nosso país mediante o Protocolo de Madrid. Então você vê que ainda a gente está divulgando e tal, e fazendo com que as pessoas... e esse é o papel do PayEx, inclusive, né, Emily e João, que é de fortalecer e fazer com que vocês cheguem forte no mercado, e a propriedade intelectual, industrial especificamente, a marca, é uma forma e com registro, né, de você chegar lá fora de forma mais forte e segura também, tá? Pode seguir. E aí eu até eu conversei com a Maria Eugênia, viu, Emily? A Maria Eugênia, ela é a coordenadora do projeto do Protocolo de Madrid, que ela é da diretoria de marcas, lá do Rio de Janeiro. E ela falou que a gente poderia combinar, não sei se é já o estágio hoje, né, das empresas, mas no ano que vem a gente combinar um workshop específico de como se fazer o registro via Protocolo de Madrid, né? Mas aí seria aquele momento que a gente poderia reunir os empresários a partir do momento que eles já tivessem as marcas submetidas no Brasil, entendeu? Então, eu lanço para vocês aqui essa oportunidade. Ela se prontificou, a Maria Eugênia. Ela tem, inclusive, várias outras apresentações, se vocês forem no YouTube também, no próprio site do NPI, tem um tutorial e uma gravação que ela fez de uma apresentação. Mas eu acho que quando é no ao vivo ali e tal, dá para tirar mais dúvidas. Então, a gente pensar aí juntos, Emily e João, de realizar um workshop específico para como proteger marcas em outros mercados utilizando o protocolo de Madrid, tá bom? Então, a taxa para você submeter isso junto ao NPI, você vai pagar R$ 406 por classe, que é o código 3004, e necessariamente você precisaria já ter o pedido no país de origem, né, aqui no Brasil. E, é só isso que você vai pagar para proteger lá fora? Não, calma lá. Essa é a taxa administrativa do Brasil, tá? Para utilizar o serviço que vai ser submetido iniciando aqui pelo Brasil. Mas aí depois, quando você tem até um link que eu botei, que é o simulador de taxas da OMP, que é a Organização Mundial da Propriedade Intelectual, que ela vai simular, a partir do momento que você escolher quais são os países que você vai querer proteger, qual é o valor que você vai ter que pagar, tá? E essas taxas, a geração dessas taxas, o pagamento já não é feito ao Brasil, tá? Isso vai ser feito ao organismo internacional, que é a OMP, que vai fazer a gestão e vai fazer o envio dessa informação para cada um daqueles países que você solicitou a proteção. Então, aí respondendo aquela pergunta inicial, né, que alguém fez, se há essa possibilidade de proteção em mais de um país de uma hora só, de uma vez só, há sim, via Protocolo de Madrid. E aí essa proposta aí que eu faço para vocês, para a gente pensar num outro momento e focar especificamente nisso. Tá bom, Emílio? Pode seguir. A questão da especialidade é importante destacar para vocês, tá, pessoal? Que vocês podem ver aí que marcas com o mesmo elemento nominativo podem ser registradas, tá? Contanto que elas não venham a confundir o mercado, nós consumidores. Então, você pode ver que existe uma marca favorita para roupa e existe a marca favorita para móveis modulados. Existe a marca União para açúcar e União para roupa, Meantime, que é para cerveja, Meantime, que é para desenvolvimento de software, Proa, que é produção cultural, Proa, que é uma marca de prancha de surf, tá vendo? Então, são marcas exatamente com elemento nominativo igual, mas elas estão em classes diferentes, atividades diferentes. Então, isso é possível, é o princípio da especialidade. Então, quando vocês forem fazer a busca no site do NPI, vocês precisam saber se aquela marca que vocês estão querendo proteger está ou não protegida no segmento de mercado de vocês, tá? A exceção, que são marcas de alto renome, que eu falei no caso da Coca-Cola, pode seguir junto. Que alguns exemplos aí que são aquelas que são protegidas em mais de uma, quer dizer, já estão protegidas em mais de uma classe, pelo fato da força e do poder da marca dela junto ao mercado. Aqui são alguns exemplos. A própria Havaiana, né, que é nacional, Bombril também, né, são marcas reconhecidas como marcas de alto renome no nosso país. Pode seguir.
Outro princípio é o princípio atributivo de direito, que você precisa requerer isso junto ao NPI. Aí inicialmente eu fiz um terrorismo, né, dizendo que quem não registrou já usa há 20 anos e vai ter que mudar e tal. Mas calma, nem tudo está perdido. Existe a exceção, que é o princípio, que é o chamamento do direito ao usuário anterior, que é aquele que utilizava de boa fé há no mínimo 6 meses da data da solicitação do outro cara que requeriu na sua frente. Você pode administrativamente solicitar que o NPI reveja ou impeça que outra pessoa obtenha aquela marca, mas você tem que fazer isso, que é através de um processo específico de oposição. E existe um prazo para você fazer isso, que é de 60 dias. Então, às vezes também, se você fosse checar e verificar que alguém já deu entrada e já registrou há bem mais tempo do que isso, ou já está registrado, passou um ano e tal, aí você, administrativamente, você não vai conseguir. Você pode ir na justiça e tal, dizer que houve má fé, enfim, alegar uma série de outros requisitos, tá? Mas administrativamente vai ser difícil se tiver passado esse prazo. Mas é um artifício que vocês poderiam utilizar. Pode seguir? E aí, a questão das marcas, elas têm o que a gente chama de natureza, né? Aqui a gente está falando, eu acho que 99%, na verdade, das marcas brasileiras ou são de produto, ou seja, marca de chocolate, marca de sandália, marca de cerveja, ou são de serviços, marca de prestação de serviço bancário, marca de restaurante, tá? Mas existem marcas também, a natureza de marca coletiva, que é aquela solicitada por um ente de coletividade, que aí vai ser usada por aqueles associados. Eu acho que a Amy falou que tem um grupo aqui, né, Emily? Ou não? Um grupo. Que é uma associação ou uma Sim, cooperativa? temos sim uma cooperativa em Caicó, Cobartes, que tem o IG, Identidade Geográfica. E o Melão Tá. também, em Mossoró, tem IG. Tá, mas isso aqui não é isso, tá? IG, indicação geográfica, é outra coisa. Aqui, especificamente, é uma marca coletiva, ela tem a ver com o uso daquelas pessoas que são associadas daquela cooperativa ou associação. No caso da indicação geográfica, que a gente não vai conversar aqui, porque eu acho que O não... que temos, Eduardo, o que temos aqui é apenas o IG. Perfeito, perfeito. Então, o G é exatamente aquele nome geográfico, o reconhecimento de que aquele nome geográfico é produtor daquele produto específico que ficou reconhecido, que aquela região ficou reconhecida por isso, né? Que é o caso do melão, né? E do bordado aí de Caicó, não é isso? E marca de certificação, que é aquele sinal, que é aquela empresa que existe para certificar produtos e serviços, que é o caso aí da BIC ou da FCS, né? FSC, quer dizer. Então, são marcas de certificação. Mas eu acho que aqui, 100% das pessoas que estão na audiência aqui ou tem uma marca de produto ou de serviço. Pode seguir? E o detalhe aqui que é importante dizer, quem informa se sua marca é de produto ou serviço é você mesmo, tá? Quando você for preencher o formulário de submissão, de pedido de registro de marca, você vai te dizer, minha marca é de produto, minha marca é da classe de chocolate, minha marca é da classe de abajur, minha marca é da classe de biscoito, ou de chiclete, ou de sapato, ou de roupa, tá? Então, é você que vai informar isso para o NPI. E também você vai informar qual é a apresentação da sua marca. Se sua marca é só o nome, se sua marca é só uma figura, ou se sua marca é um nome com figura, tá? E aí aquela dica, né? Se sua marca ela tem um nome e uma figura, você já dá entrada com ela na apresentação mista, anexando essa imagem com o nome e figura, o que já protege de uma única vez o nome e a figura no único processo, tá? E existe também a marca tridimensional, que é a marca ligada à embalagem, né? Que tem o caso da embalagem da Coca-Cola, do Toblerone, né? Estão me ouvindo? Entrou uma ligação aqui. Estão me ouvindo, né? Emily? Vocês estão me ouvindo? Sim, estamos sim. Beleza. E aí o detalhe é esse, é que é interessante que vocês já saibam como vai ser essa apresentação. Se vai ser só o nome com logotipo ou nome e logotipo, tá bom? Pode seguir.
alguns indicadores, acho que pulou muito aí. E aí, como solicitar o registro, tá, pessoal? Antes de qualquer coisa, é interessante vocês fazerem essa busca no site do NPI, que é o sistema de busca web. Acho que todo mundo deve estar no computador, entra naquele portal gov.br/INPI. Logo na página inicial tem aqueles arquivos, aqueles ícones, né, dos tipos de ativos, e embaixo tem um acesso rápido e tem lá o sistema de busca. Você clica lá, tem a opção de fazer uma busca por marca, onde você vai digitar qual é a marca que você quer pesquisar. Tá? E aí vendo, estando ok, não encontrando nada, você vai fazer o cadastro, né, onde vai ser criado um login e senha para o CNPJ, que provavelmente vai ser o titular dessa marca. Vai criar com esse login e senha, você vai gerar a guia de recolhimento da União, que é aquela de R$142, né, ou 355, dependendo da natureza jurídica de vocês. E vai acessar o sistema e marcas, que é por onde você vai preencher o formulário eletrônico e, se for o caso, anexar a marca através de uma imagem em JPEG ou JPG da marca que você quer proteger, tá? E aí, depois que você protocolar, você vai fazer o acompanhamento todo pelo portal do NPI e existe um sistema chamado Meus Pedidos, onde você cadastra o número do processo e qualquer novidade que tenha relacionada ao teu processo você vai receber por e-mail, tá? Isso é bacana, porque qualquer movimentação do teu processo, você, como tem na justiça, né, você recebe por e-mail. Aqui eu destaquei um alerta, né, acontece sempre, tá, pessoal? Quando você submete um pedido junto ao NPI, chega uma série de boleto para a galera pagar, dizendo que é do NPI e tal. Nós do NPI não vamos enviar qualquer boleto de cobrança para vocês, tá? Todo e qualquer boleto, taxa administrativa, GRU, que for gerada para pagar algum serviço do NPI, vai ser gerado por você mesmo, com o seu login e senha que você criou pelo sistema, tá? Então, esse é um alerta importante, porque muita gente cai achando que está pagando taxa administrativa do NPI e, na verdade, está pagando para estelionatário, enfim, empresas fraudulentas, tá bom? Pode seguir. João? Travou? João, por gentileza, passar. Pronto, aí só algumas marcas, né, nacionais protegidas em outros países, quais são os países que elas estão protegidas e tal. Isso é até interessante para você ver a estratégia, né, de mercado de cada uma delas, só para ilustrar. E essa busca aí eu fiz no portal da própria OMP, que eu botei até um link nessa apresentação, que você tem como ver e fazer busca de marca em vários países ao mesmo tempo. Tá? Então isso é interessante. Pode passar. Aí só um indicador de marcas aqui todas essas setinhas aí que são do Nordeste, que foi uma apresentação que eu fiz aqui, e aí dando destaque aqui para o Rio Grande do Norte, né, vocês estão aí em 16ª posição no registro, né? A gente sabe que vocês têm um potencial gigantesco pela quantidade de empresas que surgem anualmente aí, né? E de produtos e serviços que estão no mercado potiguar. Então, realmente é um trabalho de disseminação forte que a gente precisa fazer para que as pessoas vejam, entendam e reconheçam a necessidade de fazer isso, principalmente quando elas vão para outros mercados, e outros mercados não só internacionais, mas até para expandir para outros estados. Pode passar? Aí falando de concorrência desleal rapidinho, também ter cuidado nisso, tá, pessoal? Na hora de tentar ou querer imitar rótulos de outras empresas a fim de confundir, né? Ou desviar, como diz a lei aqui, né? Em proveito próprio a clientela de outrem, né? Ou seja, de você fazer o desvio de clientela. Ao invés da pessoa consumir
determinado produto vai pegar o seu, tá? São imitações de rótulos, tá? A gente sabe que rótulos, principalmente quando a gente fala de exportação, precisam ter um padrão específico, né? De rotulagem, com especificação, os dados, mas não é isso que eu estou falando. A gente está falando da imagem, principalmente da utilização de marca que venha a ser aquele sinal que vá distinguir aquele produto, né? Então, cuidado para não querer ficar próximo ou imitar rótulos de outras marcas ou mesmo parecidas com a sua, a fim de criar essa confusão no mercado que você pode ter problemas com o seu concorrente. Pode seguir? Aí outro exemplo aí, leite de rosa, você vê, né? Leite de rosa, leite de flores, o formato, a cor, né? Tudo isso é o que a gente chama de concorrência desleal. Pode passar? Essa é uma brincadeira que eu faço. Qual é a marca que vocês identificam aí nesse... Acho que a Emily responde por todo mundo, hein, Emily? Qual é a marca desse posto de gasolina aí? Olha a época da gasolina, como estava boa o preço aí. A marca da gasolina? Do posto de gasolina. BR, né? Pois é, né? Claro, a gente acha que é. Mas para o dono do posto, sabe qual é a marca que ele está dizendo que é? É 13R. Tem um tracinho ali dividindo o traço do trecho, tá vendo? Então é 13R. E aí, claro que a gente sabe que é uma brincadeira, mas de fato ele quis se defender dizendo que ele não era o posto BR, ele era o posto 13R e tal. Então, isso é que a gente chama de concorrência desleal. Alguém que quer pegar carona na marca de alguém que já tem, alguém, eu estou falando aqui a Petrobras, né? Nesse exemplo, que já tem a marca registrada e ele está querendo pegar carona para desviar a clientela, porque nós, consumidores, iríamos parar ali, que somos clientes, né, da marca Petrobras, a gente ia para lá achando que o combustível que está ali é da Petrobras e não é, né? E geralmente essas empresas que fazem isso, a qualidade do produto, dos serviços delas são bem inferiores, né? Pode seguir? Então, falando rapidamente de desenho industrial, pode seguir. O desenho industrial é toda a proteção da forma ornamental de um objeto, ou mesmo da, da, da estamparia principalmente na indústria têxtil e tal, todas aquelas peças e estampas em padrões ornamentais, não apenas tridimensional, tá? Vou dar alguns exemplos aqui. Isso é considerado desenho industrial. Pode seguir? Aí você tá vendo, vai desde cadeiras, colares, tá vendo? Relógios, pulseiras, xícaras, abajus, tudo isso é possibilidade, são criações, né, inovações de produtos que podem ser protegidos por desenho industrial, que é a proteção dessa forma. E aqui está dissociado qualquer efeito técnico, tá, pessoal? É algo exclusivamente visual, né, do que ela difere de um outro colar, de um outro cadeira e tal. E aí eu destaque para vocês que o mercado internacional, europeu, principalmente, dá muito valor à questão do desenho industrial. Pode seguir? E aí vem padrões ornamentais que são estampas, tá vendo? Ou mesmo, não tem aquele painel do Netflix, ou do Now, NetNow, ou enfim, da Amazon, enfim, todos esses novos dispositivos, né? Ou mesmo da Samsung, da Apple, enfim, Motorola, o que for, Sony. Isso também do que é plotado, da disposição ornamental daqueles ícones, para você ter ideia, isso é passível de proteção como desenho industrial, olha só. Para que quando você abra, você identifique que você está no Netflix ou que você está no NetNow, e não necessariamente a gente está falando da imagem da marca, tá, pessoal? Eu estou falando da disposição dos ícones, que quando você vir, você vai saber que é da Apple TV, você vai saber que é da Netflix, ou você vai saber que é da Now, entendeu? Então, isso tudo é passível de proteção por desenho industrial. Pode passar?
E aí o que vai ser julgado é se tem novidade, originalidade ou aplicação industrial, tá? E a proteção é de até 25 anos, a partir da concessão é de 10 anos, mas podendo ser prorrogado por até 3 períodos consecutivos de 5 anos, tá? E, diferentemente do que a gente já falou agora sobre patente e sobre marca, atualmente no Brasil, o Brasil não é signatário do Tratado Internacional, que é o Tratado de Budapeste. Então, está tramitando na Câmara, atualmente está na Câmara da Câmara aqui do Brasil, para ser julgado, né, aprovado ou não, essa discussão já tem anos e anos, né, o INPI já passou por várias sabatinas e relatórios técnicos mostrando, o Itamaraty também mostrando a vantagem da gente se inserir nesse tratado, mas, enfim, para você ter ideia, o protocolo de Madrid demorou 10 anos para sair, né, para a gente ser isso, para você ver o custo do Brasil, né, como isso dificulta tudo. E o Budapeste também seria uma forma de você proteger mais de um país ao mesmo tempo, mas hoje não funciona assim, tá? Então, se você tem um desenho industrial protegido aqui no Brasil, você tem até 6 meses para poder ir na Europa, para poder ir nos Estados Unidos ou no Japão, proteger, levando essa data que você de prioridade que a gente chama que você depositou aqui no Brasil. E isso é feito pela atual convenção que o UNPI participa, que o Brasil, desculpa, é signatário, que é aquela CUP, né, que eu falei inicialmente, que é a Convenção da União de Paris, é de 1888, eu acho. Então, que é o princípio da isonomia e da possibilidade de você proteger e dar essa garantia para os estrangeiros. Então, é assim que é feito hoje com o desenho industrial, tá? Não existe um tratado em vigor no nosso país atualmente que facilitasse, como eu falei já em relação ao PCT e também o Protocolo de Madrid, em relação à marca e o outro em relação à patente. No caso do desenho industrial, você tem que ir, de fato, em cada um dos países, apenas levando essa garantia da data que se depositou aqui no nosso país. Pode seguir? A proteção também é feita de forma eletrônica pelo site, tá? O que você vai ter que anexar são as imagens das figuras, que pode ser de uma embalagem, pode ser de um colar, de uma cadeira, como a gente viu. As taxas estão em destaque, né? Vocês podem ver que é acessível também, R$ 94,00 para quem é uma empresa com desconto, ou então 235. E aí as taxas, como eu falei, da renovação e dos quinquênios, né? Que é aqueles 5 em 5 anos você tem que pagar. Tá bom? Pode seguir. Aí a quantidade de desenho industrial. E aí olha só como a gente protege nós Nordeste, né? A gente protege muito mal. Ou seja, no ano de 2009, pessoal, no ano de 2009, o estado do Rio Grande do Norte registrou apenas 5 desenhos industriais. 5. 5. Olha só. Então, e não está diferente do resto do Nordeste, não. Tá? O único estado do Nordeste que tem um destaque é o Ceará, mas vocês sabem por quê, né? Porque o Ceará tem a sede da Alpargatas, né? Então, que é a Havaiana. Então, a Havaiana, ela entende muito sobre propriedade intelectual em qualquer nova sandália e tal, que novo formato que ela de estamparia também que ela cria, ela protege. Então, por isso que ele tem um número alto, tá? Mas você vê todos os demais estados do Nordeste estão muito abaixo. E quando a gente compara com os estados do Sul e Sudeste, você vê isso aí que fica mais triste ainda para o nosso lado. Pode seguir? E para fechar, em relação ao programa de computador, o programa de computador pode se passar. Então, existe uma lei específica, né? O que é protegido é o código-fonte, como eu falei. Como eu falei em relação ao direito autoral, você não necessariamente precisa registrar para o BT, mas existe uma série de vantagens quando você registra, além de garantir a proteção pelos 50 anos, né, contados a partir do 1º de janeiro, ou até a data do ano, né, seguinte à data da criação, ou publicado. Vai ser o que for mais vantagem para você. Tá? Então, entre as vantagens, pode seguir, João. Entre as vantagens e os benefícios do registro do software, né? Eu acho que eu não botei aí a questão do valor. O custo, tá? Para você registrar um software que vai proteger por 50 anos e abarcar mais de 150 países é de R$ 185. É a única taxa que você paga. Pode seguir, viu, João? É a única taxa que você paga
e vai proteger por 50 anos, tá? Esse certificado específico vai sair em torno de uma semana, que vai te dar a possibilidade dessa abrangência internacional, né, em participar de concorrências de licitações públicas, né, certificações internacionais exigem, às vezes, esse certificado aqui no Brasil, e também ele vai delimitar muito bem quem é o dono desse software, que vai poder licenciar e impedir terceiros de usar, e quem é o autor, que são pessoas diferentes, tá? Ou seja, se eu tenho uma ideia de ter um software, um aplicativo de delivery, por exemplo, né? E eu sou empresário, eu tenho um restaurante, eu tive e tal, eu vou contratar uma empresa de desenvolvimento de software e vou dizer, ó, eu vou te pagar, enfim, X para você desenvolver esse software para mim e tal, vamos aqui, né, bolar aqui como vai ser esse software. Eu não sou programador, né? Então não tem como fazer um software, mas vai ter um cara que eu vou pagar para ele escrever. Mas o dono, tá? O proprietário desse software sou eu, tá? Mas existiram aquelas pessoas que criaram, que precisam estar nesse documento, que foi fulaninho e tal, que através de um contrato eu paguei para esse cara fazer isso para mim. Aí no preenchimento do formulário e na questão do direito autoral, isso precisa estar bem delimitado. Quem é o dono, o proprietário, né, que é o que a gente chama de direito ou titular patrimonial, e existe o autor, né, que é o direito moral, né, que é o cara que escreveu, que foi pago ou fez para mim de graça, foi um amigo meu, pode ser também. E é importante, por isso, essa relação desse contrato existir entre as partes para ficar isso tudo muito claro e o cara, depois que eu ficar milionário, não vier dizer que eu roubei o software dele, né? Isso que a gente está falando muito bem aqui é o que aconteceu. Acho que vocês viram a rede social do Facebook, né? Aquele filme bem interessante. Foi exatamente isso, porque um ficou sendo que não tinha registro, né? E aí ficou aquela discussão quem era o dono, quem veio primeiro, quem teve ideia. Tá? E, na verdade, ideia não é passível de registro. O que vai ser registrado é essa materialização, que foi ou o código-fonte, ou, se for o caso, a tecnologia que vai ser descrita por um documento de patente que a gente falou anteriormente. Pode seguir? Aí a quantidade de programas de computador, você viu aí no caso o Rio Grande do Norte já muito bem posicionado, né, em relação aos demais estados do Brasil, em 10ª posição, com 80 softwares, mas isso também é uma quantidade que a gente precisa almejar e correr cada vez mais atrás disso, porque quando a gente compara com os estados do Sul e Sudeste, a gente está bem aquém e longe deles, tá, pessoal? Pode seguir. Esse é o nosso, para finalizar, esse é o nosso escritório, a gente está sediado dentro da UFPE, através de um acordo de cooperação técnica. A gente hoje coordena, como eu já falei, esses 4 escritórios e agora a Bahia, que vai chegar. E a gente está aqui exatamente para promover esses encontros, essas disseminações e articulações em prol do entendimento do melhor uso estratégico dessas ferramentas e modalidades de proteção para ajudar os negócios de vocês. É isso. Pode seguir aí, obrigado. Tem o meu contato também e agora estou à disposição para a gente conversar se ainda tem tempo. Eu sei que demorei um pouquinho. Mas é isso. Eduardo, parabéns pela sua explanação. Foi muito proveitoso, a gente aprendeu bastante sobre a questão do NPI, o registro. E tem alguns empresários aqui loucos para fazer perguntas. E eu vou começar com uma que está aqui perguntando. Vamos lá. Tem quanto a startups virtuais, né? O que pode falar? O registro deve ser por PF, PJ ou MEI? O que registra? A primeira. Então, estão me escutando? Sim. Então, como eu falei, mas eu acho que eu falei rapidamente, né? A partir de outubro desse ano, há a possibilidade de você fazer um registro através de cotitularidade, né? Ou seja, tem mais de uma pessoa que vai ser dono daquela marca. No caso de uma startup virtual, eu acho que ela deve ter, porque o MEI, né? O MEI só tem uma pessoa que vai ser a dona, né? E é o que eu te falei, se eu sou teu sócio, estou desenvolvendo isso contigo, a gente precisa formalizar isso, né? Através de um CNPJ, ou mesmo se não, entre umas 2 pessoas, né, ou 4 ou 5, né? Vamos dizer que são 5 amigos, né? Que estão tocando essa startup, então os 5 vão ser os titulares
e vão submeter isso no nome de um, mas vão estar todos descritos quem são os donos, e aí é interessante fazer esse contrato entre as partes, e, por exemplo, se são 5, 20%, eu estou lidando aqui para ser igual, 20% da titularidade dessa marca vai ficar distribuída, né, para cada um, né, os 100%, né, 20% para cada um, e dono. Mas, assim, eu não tenho como dizer qual é a melhor estratégia para você, entendeu? Porque isso vai ser muito de caso a caso. Eu esqueci o nome da pessoa que perguntou, mas vai depender muito do caso, entendeu? O que eu acho, na minha experiência, por vários problemas relacionados a isso, que eu vejo muito é isso, tá? Da pessoa, deposita aí no teu CNPJ. Tu não tem o MEI? Deposita no teu MEI. Deposita aí no teu CPF. E aí, quando briga, quem vai ser o dono é o cara que registrou, tá? E que não necessariamente vai ser você. Então, é comum eu ter uma reunião, geralmente com 2, 3 empresários, e o cara fala, não, bota no teu CNPJ, no teu CPF, que as outras pessoas não formalizaram, estão com pressa, acham muito burocrático, né? Não querem, de fato, planejar e fazer o negócio normal. Mas outro detalhe também é o seguinte, que você tem a opção de fazer a transferência de titularidade depois. Então, vamos dizer que hoje existe um MEI, né, que é aquele CNPJ que está segurando as pontas ali no começo. Você pode começar dando entrada com o MEI e depois, quando vier a formalização da empresa, você transfere a titularidade daquele CNPJ para um outro CNPJ, onde já está mais organizado, já a divisão de capital, o objeto social está mais estruturado, e pode ser feito assim. Feito. Foi o Cleiton que fez a pergunta. Vamos lá. Como artista, ilustradora, posso ter minha marca independente de minha empresa? Uma marca artística, como por exemplo, para assinar minhas obras. Ela está perguntando, a Maria da Paz. Ô Maria da Paz, pode sim, tá? Eu acho que você está falando que a marca é o seu próprio nome, né? O seu nome civil. Então, o nome civil é passível de registro como marca, sim, contanto que você autorize que seu nome venha a constituir uma marca, né? Ligada a essa atividade específica de serviços de atividades culturais e tal, que é a classe 41 especificamente. Eu não sei se você também iria fazer para colocar na sua peça específica para você expor e vender, teria que entender um pouco melhor. Mas sim, você pode, com o seu CPF, ter uma marca que vai ser o teu nome civil, tá? Aí é importante você anexar uma autorização, pode ser a mão ou digitada, que você fala assim, venho por meio desta informar que parte do meu nome civil, Maria da Paz, e teu nome civil é Maria da Paz Cavalcante, por exemplo, mas Maria da Paz vai constituir a marca perante o INPI. Aí você assina, anexa um documento de RG, CNH, ou certidão de casamento ou nascimento, que comprove que realmente aquele é seu nome. E aí provavelmente você vai conseguir, se não já existia alguma outra pessoa dentro daquele segmento que já tem registrado com marca. Isso é uma outra grande discussão, que aí o pessoal fala, então quer dizer que eu não vou poder mais usar o meu nome e tal. Não quer dizer isso, né? Você vai ter que mudar o seu nome civil, mas você não vai poder mais usar como marca, entendeu? Então isso isso acontece muito no grupo musical, com artista, acontece bastante. Mas pode. E sucesso. Nossa, vai ser sucesso. Amanda pergunta, para dar entrada no CUP ou PCT, deve ser aplicada em até 12 meses após a marca ser registrada no Brasil? Aí finaliza perguntando, qual é a diferença entre CUP e PCT? Quem foi que perguntou? Amanda. Tá, Amanda. Só o seguinte, porque realmente foi pouco tempo, né? Mas a questão da utilização da CUP ou do PCT está ligado à proteção de patente, tá? De tecnologia, não é de marca. A proteção para proteger em outros países, né? O sistema de proteção, o Tratado Internacional para proteger em outros países de marcas é o Protocolo de Madrid, tá? Mas eu acho que, não sei se você confundiu, mas aí respondendo a tua pergunta específica, né? Já colocando os pontos assim, organizando,
CUP, né, significa Convenção da União de Paris, né? E PCT significa Patent Cooperation Treaty, né? Cooperação de Tratado de Patentes. E realmente você tem 12 meses, se for de patente, tá, de tecnologia, para poder entrar num desses tratados. Em relação ao Protocolo de Madrid, não há prazo, tá? Não há prazo. Se você tem uma marca que você está protegida há 10 anos, ou um ano atrás, ou um ano e um mês, ou a qualquer momento você pode dar entrada e submeter a proteção em mais de um país utilizando o Protocolo de Madrid. Tá? Não existe prazo da data que você protegeu aqui no Brasil essa marca para poder utilizar esse tratado internacional que é o Protocolo de Madrid. Bom? A senhora Tamar é uma empresária até que eu atendo. Ela pergunta: as taxas são através da GRU, da GRU? Não, eu repito, as taxas são através da GRU? Isso, São toda a taxa administrativa do governo federal é a GRU, que é a Guia de Recolhimento da União. Então, todas as taxas do INPI para marca, para patente, é chamada de GRU. É isso que ela está perguntando ou ela está falando especificamente de proteção em outros países? Ela está perguntando se é via GRU. É via GRU, isso. É que podia ser DARF, né? Às vezes as pessoas acham que é DARF e tal, não. É GRU. Eu estou procurando aqui mais em cima, porque ficou muito em cima. Só um momento. Tem um em relação a doutorado. A Maria da Paz, ela fala que a UFRN foi meu berço, super orgulhosa em relação à questão que você falou sobre que a universidade tem bastante registros, né? De patente, exatamente. E crescendo, viu? Eles estão bem interessados em proteger cada vez mais as pesquisas, né, que são desenvolvidas dentro da universidade. Eu não estou encontrando as novas perguntas, mas aguarde um pouquinho enquanto eu estou procurando aqui. Pronto, Eduardo. Maria da Paz, ela pergunta, no caso de um princípio ativo, isolado, em tese de doutorado, pela primeira vez, então o autor pode proteger? Pode, deve. O inventor quando ele de uma molécula, por exemplo, um princípio ativo ou medicamento, isolamento enfim, a síntese de uma molécula, o processo de síntese, tudo isso é passível de proteção por meio de patente. E aí é interessante, no caso específico da tecnologia, tá? Existe um dos requisitos que se chama novidade. Então, quando se inventa alguma coisa, antes de se tornar público, acessível ao público, você precisa proteger. Né? E isso é uma outra grande dificuldade do Brasil, que ele acaba perdendo time para proteger e aí aquela tecnologia, ela fica... Eu botei aqui o negócio, acabei. Aquela tecnologia acaba não sendo passível de proteção. Então, mas porque ele perdeu um desses requisitos que é a novidade, porque quando o NPI for investigar, ele vai ver que o cara já divulgou isso num artigo científico, participou de algum congresso internacional, e aí ele acaba perdendo essa oportunidade de proteger, porque ele divulgou antes de submeter a proteção junto ao INPI. No caso de patente, tá, pessoal? No caso de marca, não tem problema. Eu vou fazer mais duas perguntas para a gente finalizar, já está chegando no nosso limite, 2 horas de evento, está sendo muito proveitoso, você está compartilhando vários conhecimentos com os nossos empresários, mas vamos lá para as duas últimas, e as demais que não foram respondidas, a gente vai encaminhar aos empresários, não se preocupem. Uma vez iniciado o registro da marca, a partir de qual momento minha marca está segura?
O direito, na verdade, ele só nasce no momento da concessão, tá? Mas como eu falei, quando você deposita o processo, você, a partir daquele momento, você cria uma mera expectativa de direito e uma prioridade de análise, porque você pode, na verdade, a partir do momento que você submete e deposita um pedido, você tem um protocolo, mas eu posso estar pedindo ali a marca da Coca-Cola. O sistema vai aceitar isso, tá? Então, não é pelo fato de você ter protocolado um pedido que, a partir daquele momento, já nasce o direito. Não, o direito ele vai nascer a partir do momento que o NPI julga, defere para você, você paga a taxa, aquela taxa que a gente formou de 298, né, para micro e pequena empresa e tal. E aí, quando o NPI concede, publica a concessão, aí nasce aquele direito e aquela propriedade por 10 anos. Então, é no momento da concessão. Perfeito, Eduardo. Mais uma para finalizar e deixar saudades. Se houver algum impeditivo no registro devido à existência de similaridade de nomes, eu preciso contratar um advogado? Então, aí vai depender muito da sua segurança, né? Nesse caso específico, um especialista vai ser importantíssimo para você, né? Para poder argumentar e tentar te defender para que ele ou reverta essa decisão, ou mesmo te auxilie através de uma nova possibilidade de submissão de um outro processo e tal. É importantíssimo, é importantíssimo. Sim, um especialista, mas não é obrigatório, tá? A gente diz assim que não é obrigatório. E aí, geralmente, os especialistas falam, pô, se tivesse me perguntado desde o começo, não tivesse depositado de forma isolada sozinho, esse problema não iria acontecer. Mas esse problema acontece, inclusive, quando se requer antes esse auxílio, né? Mas, claro, quando você vai com um bom profissional, ele iria já dirimir, né, esse risco, né? Claro, claro, né? Mas aí é muito pessoal de cada um, essa a única coisa que eu falo tente saber, conhecer, ir no site, falar de uma pessoa. Às vezes aqui no Nordeste mesmo, aí no estado do Rio Grande do Norte, vocês têm pessoas especialistas capacitados para isso, né? Às vezes a gente pensa que e vai atrás de especialistas de outros estados do Sul e Sudeste, achando, e geralmente lá é que geralmente vem essa quantidade de empresas fraudulentas e tal, e que não tem aquela possibilidade que os melhores escritórios e mais caros estão realmente no eixo Rio-São Paulo, tá? Mas o Estado, a gente tem uma parceria muito grande com o AB, exatamente para tentar capacitar advogados a atuarem nessa área para exatamente atender a demanda do mercado, né? Mas nem todo mundo ainda, até os próprios advogados saem, se formam, se tornam bacharéis, se tornam advogados e não conhecem sobre propriedade intelectual, porque isso não foi passado na academia, entendeu? Para eles, né? Eles falaram sobre isso em direito comercial ali, muito en passant, assim, muito rápido. Mas é uma escolha, tá? E sim, vale a pena, sim, você contratar alguém especializado para tentar te tirar dessa cilada aí que você pode ter acontecer de estar colidindo com uma marca de uma outra pessoa. Eduardo, em nome do Programa de Qualificação de Exportação do Rio Grande do Norte, queremos agradecer, né, sua contribuição e desejar a todos uma boa noite. Obrigado pela presença de todos até o fim, né? Sua palestra foi realmente muito proveitosa. E próximo ano teremos outros momentos, né? Momentos especiais aí com sua parceira lá do Rio de Janeiro. E muito obrigada. Eu estou muito orgulhosa de ter participado dessa capacitação, sendo sua facilitadora. E muito obrigada. Boa noite a todos e até a próxima qualificação, até 2021. Boa noite, pessoal. Você quer falar alguma coisa, Eduardo, antes de ir? Não, dá boa noite a todos. Obrigado as perguntas foram muito boas. Realmente vocês estavam bem atentos no que eu estava conversando e falando para vocês. E agradecer ao João pelo convite que a gente tratou e a Emily que conduziu brilhantemente aí essa capacitação. Um abraço, estou à disposição e um feliz
boas festas, né? Feliz Natal e feliz 2021 para todos nós, com muita saúde, né? Boa noite, Eduardo. Boa noite a todos os empresários, técnicos e coordenadores e monitores. Boa noite.